Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Houve um plano alemão de fazer um ataque em 1942, no dia 3 e no dia 8 de agosto, com 10 submarinos alemães contra os portos brasileiros, os principais portos brasileiros. Os U-boats, que eram os lobos alemães, atacariam o porto de Santos, Rio de Janeiro, Recife, a Bahia e Natal. Isso era porque o Brasil havia declarado guerra às nações do eixo. E agosto foi considerado o mês certo para o ataque. E o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, seria o alvo principal. Esses submarinos atacariam a Baía de Guanabara e tentariam infligir o maior dano possível nos navios. Esse plano foi descoberto por autor desse livro aí. E ele utilizou documentação que ele descobriu na Alemanha, também no arsenal de guerra naval dos Estados Unidos. Descobriu isso também aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro era o alvo principal. Os submarinos entrariam pela Baía de Guanabara adentro e iam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Mas esse bombardear a cidade do Rio de Janeiro era atacar o porto do Rio, lançar torpedo contra os navios e também atacar o arsenal de marinha. E na sua fuga ia utilizar minas navais para poder cobrir a fuga, o rastro. Só que a Marinha do Brasil tinha instalado nessa época a rede antissubmarinas na entrada da Baía de Guanabara. Já em 1942, a gente já vê fotos dessas redes antissubmarinas na Escola Naval e na ilha de Villers-Gagnon. Então o ataque pela Baía de Guanabara tinha que ser um ataque muito bem feito, muito bem planejado. Os U-boats tinham que penetrar e a tentativa seria noturna. E a Baía de Guanabara ela é relativamente rasa, ela não tem como um submarino ele navegar em profundidade total, ele estaria semi-submerso. Ele atacaria com torpedos, utilizaria tudo que tem, e assim que tentasse a fuga, a defesa já estaria em alerta, porque aqui já tinha bases americanas e bases da Marinha Brasileira. Dê um like e acompanhe o canal. Dönitz não acreditava nas defesas costeiras brasileiras, ele achava que as defesas eram ridículas. E o Brasil, na verdade, a Bahia estava até bem protegida, porque os americanos tinham ali no Galeão uma base de dirigíveis, os blimps, que eram dirigíveis de caça submarina. E eles também tinham esses dirigíveis em Recife e na ilha de Fernando de Noronha. Então o Brasil tinha uma rede muito grande de defesa antissubmarina. A Marinha tinha navios que tinham um apelido de caça-pau. O caça-pau era um pequeno navio de ataque que procurava e destruía os submarinos. Então eles eram bem eficientes nessa época. E além do mais, a frota americana estava aqui no sul para proteger não só a rota, mas principalmente Parnamirim. E nós já fizemos um vídeo sobre Parnamirim, que era o trampolim da Vitória, a maior base americana no mundo inteiro, que ela foi responsável pela envio de suprimentos para a África na invasão do norte da África, a Operação Tocha. Mesmo em 42 havia uma distância para a Operação Overlord, mas a invasão da Sicília era uma coisa quase que certa, era uma questão de tempo para a Sicília ser invadida. E Dönitz achava que um ataque desse seria totalmente viável. Mas eu acredito que não daria certo esse ataque. Esse ataque ia reforçar o Brasil a querer vingança. Havia um problema nas Forças Armadas brasileiras, que muitos não queriam ir para as Forças Armadas,
ir para a guerra e pertencer aos pracinhas. Muitos oficiais não queriam isso, achavam que isso não ia dar certo. Geisel era um que não queria lutar, ele foi convidado e não quis, ele se recusou como oficial a lutar contra seus próprios parentes. Só que alemães atacando o Rio de Janeiro, causando vítimas civis, isso mudaria tudo. Mas o interessante é que parte dessa esquadra, um submarino faria parte, o 507. O 507 foi o submarino alemão que mais afundou navios brasileiros. Ele fez uma verdadeira chacina. Então, ele mesmo não fazendo parte dessa expedição, ele acabou provocando mais ainda o governo brasileiro. Espero que tenham gostado dessa história e até uma próxima aventura.